Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano, velho. Boa tarde. Bom demais? Bom demais dar conta. Então, bora lá. Vamos começar nosso Café com Prosa. Eu sou o Gustavo Cansado. E eu sou o Rodrigo Cansado. Nós somos diretores da Bieds, uma agência de marketing mineira. Aqui. Uma agência de marketing mineira. E esse aqui é o Café com Prosa. Isso aqui é um papo, gente, que nós estamos fazendo pra gente falar sobre vendas, basicamente. Vendas, liderança, inovação. Mas a nossa ideia aqui é trazer temas sobre vendas, compartilhar nossa visão sobre isso, o que a gente está aprendendo, o que a gente está estudando, o que a gente tem aplicado no nosso dia a dia. É isso, a gente vai falar aqui sobre vendas, beleza, pessoal? Nós não somos professores, então a gente vai compartilhar com vocês o que a gente tem estudado e o que a gente tem aplicado, beleza? Então vamos embora. Gustavo, antes disso, cara, por favor, serve pra gente aqui, ó. É verdade, né? Café com prosa, gente. Semana passada não tinha café. Não tem café ainda aqui não, né, Gabriel? Não tem café. Mas a gente trouxe, né, cara? Mas como é café com prosa, eu trouxe um cafezinho aqui pra gente, cara. Espero Esse que seja do seu café aí, agrado. esse café aí conta um pouquinho aí, quais são as características dele, cara? Cara, Tá bom. nós vamos descobrir aqui Obrigado. durante a nossa prosa. Aí, galera, Mas ó. olha o cheirinho, como é que tá subindo o cheirinho bom. Você aceita? Cafezinho? Bom, né? Bom, Esse cafezinho aqui é top. Chama Cambraia. Boa tarde aí, pessoal que tá entrando. Galera, é o seguinte, nós vamos passar aqui pelo conteúdo que a gente preparou. E é uma conversa, tá? Então, assim, se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar algo, pode levantar a mão aí, que a gente acompanha aqui e a gente... eu tô com a tela do notebook aberta aqui, e aí sempre que alguém quiser falar é só levantar a mão aí que a gente libera o áudio aqui, beleza? Fechou, então bora lá. Bom, um golinho aqui primeiro. Bom, pessoal, por que você deve participar dessa prosa aqui hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre o tema estrutura do atendimento de vendas. E, bom, o atendimento é uma parte fundamental do setor comercial da área de vendas, né, Rodrigo? É basicamente onde a mágica acontece, é onde o vínculo é criado, onde de fato a venda acontece, né? A gente tem dentro da área, da área comercial um monte de processos, de etapas, né? Desde a da aquisição, da parte estratégica, o pós-venda, a parte dos bastidores, ele também, né? Back-office. Mas a parte do atendimento é de fato onde o vínculo é criado com o cliente, entre a empresa e o cliente. O vínculo um a um, né? Além do marketing, né? Mas o vínculo 1 a 1 é criado no atendimento. Então, essa parte, nós vamos refletir sobre isso, como essa estrutura funciona. A gente quer levar vocês a refletirem hoje, e a gente vai refletir também como é estruturado o nosso atendimento de vendas hoje, né? Nós vamos refletir sobre os nossos, mas a ideia é que vocês reflitam sobre o de vocês também. Então, como é estruturado o atendimento de vendas hoje? E como que a gente pode tornar ele mais estratégico, mais eficiente e mais alinhado com a experiência que a gente quer gerar, certo? Eu acho que é legal porque assim, a gente vai passar por alguns conceitos, né? Provavelmente é bem possível que você não esteja fazendo algum deles, né? E é bem natural isso, porque são várias as possibilidades, né? Quando a gente fala de estruturas comerciais, várias coisas vão influenciar, né? E aí é legal a gente refletir o que eu estou fazendo hoje e o que eu poderia estar fazendo ou o que eu estou fazendo e poderia estar fazendo de uma outra forma. Isso aí. E nós também, né? Claro. Isso aqui são conceitos que a gente tem que estar sempre Revisitando. A gente revisita sempre. Então, nós estamos compartilhando aqui com vocês esses conceitos, mas também pensando sobre o nosso setor comercial, certo? Então, vamos lá. Antes da gente começar, então, o conteúdo, só lembrando, vocês que estão aí, quem está participando aí ao vivo com a gente, já está lá no grupo do WhatsApp, certo? Queria convidar vocês para... Convidar não, mas falar com vocês para convidar amigos, outros empresários, outros gestores de negócios que vocês conhecem, que podem se beneficiar desse conteúdo para chamar para entrar no grupo, beleza? Então, vamos fortalecer nossa comunidade. E segue a gente lá, quem não segue ainda, a Bieds no Instagram, bi.eds, e eu e o Rodrigo também, Gu Cancado e Rod Cancado. Cada vez mais lá no Insta a gente tá colocando mais conteúdos, né? Exatamente, galera. Com mais profundidade, até conteúdos que vão ser abordados aqui, né? Então, Isso. entra lá, porque tem muita coisa que a gente vai falar aqui que a gente já falou lá e vice-versa. Uma dos nossos focos desse ano é fortalecer
essa comunidade, né? Eu gosto de falar sempre que nossa agência tem 10 anos e ao longo desses 10 anos a gente atendeu mais de 800 empresas, projetos de diversas vertentes. E a gente percebe que quanto maior o nível de consciência em marketing e vendas que os gestores de uma empresa têm, mais rápido, melhor o projeto se desenvolve, né, Rodrigo? Totalmente. Exatamente. Então, nós estamos nos propondo a ajudar essa comunidade a se desenvolver, a ter mais consciência em marketing e vendas para a gente fazer com que os negócios prosperem, certo? Então, bora lá. Primeiro, vamos começar Conceitos. definindo os conceitos. Estrutura, eu anotei aqui, então vou dar uma lidinha, tá? A gente vai falar sobre estrutura do atendimento de vendas, né? Estrutura é o modo como as partes de um todo são organizadas e se relacionam entre si, para formar um ambiente coerente e funcional. A estrutura, então, é aquilo que sustenta, né, que organiza e dá forma a alguma coisa, né, independente se é uma coisa física, como um prédio, ou uma coisa abstrata, né, como ideias, processos, né, a área comercial, certo? O modelo de negócio, por aí vai. Então, a estrutura é isso, são as partes que formam um todo e como elas se relacionam. Legal, cara. Você explicou muito bem aí, gostei. Muito obrigado, cara. Tô me preparando, né, para isso aqui. E a estrutura do atendimento de vendas, nesse caso, então, ela é o esqueleto que sustenta o funcionamento do atendimento comercial. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre quais são essas partes que compõem o todo, que é o atendimento comercial, e um pouco sobre como elas se relacionam, né? Então, a gente vai pontuar aqui e levantar algumas perguntas para a gente refletir. Beleza? Bora lá, então. Bom, nós separamos aqui, estruturamos 4 partes, né? 4 elementos que formam esse todo, esse atendimento de vendas. Nós vamos começar falando sobre as pessoas. Então, as pessoas é o primeiro item aqui que formam esse todo, né? Essa estrutura do atendimento de vendas. Quando a gente fala de pessoas, a gente não pode deixar de falar de responsabilidades, cargos e funções. Né? Uma pergunta que eu separei aqui, que eu acho que faz muito sentido para a gente poder pensar nisso quem cuida de cada etapa da jornada de vendas da sua empresa? Todo mundo sabe disso claramente? Se chegar um lead, se chegar uma pessoa, um possível cliente, para qualquer pessoa da empresa, essa pessoa sabe para quem direcionar? Se esse lead for de indicação, né? Se esse contato for de indicação, as pessoas sabem para quem direcionar. Se alguma pessoa da empresa está num churrasco e alguém pede, legal, pede um contato para poder falar com a empresa, essa pessoa que está no churrasco sabe para quem direcionar esse contato? Então, acho que essa é uma pergunta que faz a gente refletir sobre como que está a estrutura, como que está organizada essa ideia de cargos e funções dentro do nosso time comercial, certo? Sim. E é legal que cada empresa, de acordo com a sua forma de atuar, com a sua equipe, com a sua pegada comercial, ela vai ter uma estrutura diferente, né? Ela vai ter pessoas que vão estar em posições diferentes. Então, talvez uma agência de marketing, né? Ela vai ter que atua da mesma forma que a gente. Pode ser que ela tenha uma estrutura de pessoas, de time comercial diferente do nosso, porque a abordagem comercial é diferente. Uhum. E dependendo do tipo da empresa também, ele exige, né? Por exemplo, se for um negócio local, que tem um balcão, né? Vai precisar de mais vendedores. Se é um negócio que funciona virtualmente, né? Que o atendimento é online, é muito comum uma empresa pequena ter uma pessoa só fazendo esse atendimento e fazendo outras funções também, acumulando outras funções. Muitas vezes é um dos sócios que desempenha esse papel e vários outros. Mas o ponto é a gente saber claramente quem é responsável pelo quê. E qual é o papel de cada um. Dentro dos conceitos de vendas, a gente tem algumas funções clássicas que basicamente estão dentro da visão geral de vendas, hoje de equipe de vendas atualmente, né? Então, alguns deles, né? A gente tem, vou falar dentro das vendas consultivas, tá? Que são, quando a venda é consultiva, que a gente tem múltiplas pessoas realizando o atendimento, né? Quando a gente não tem uma venda consultiva, geralmente é um atendimento mais simples. Eu acho que é legal, Gustavo, até para contextualizar, explica um pouquinho do que é a venda consultiva. Beleza. Você não quer explicar? Posso? Pode explicar aí. É um conceito, gente, que é muito utilizado para vendas B2B, né? O que é a venda B2B? Venda de empresa para empresas, né? Então, normalmente, eu vou dar o exemplo aqui da gente, né? Nós somos uma empresa que oferece serviços de marketing. Então, para que eu consiga oferecer um serviço de marketing, entender qual é a maior necessidade que aquela empresa tem, eu preciso, primeiramente, de conversar com aquela pessoa, aquela empresa, entender o momento que ela está, a experiência que ela já teve com relação à internet, entender se ela, por exemplo, já fez
anúncios ou não, se ela já construiu algum tipo de estratégia online ou não. A partir daí, eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Eu vou trazer um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses 10 anos, dessas 800 empresas, e trazer esses conceitos para que ela entenda um pouco mais aonde que ela está pisando, né? Então, eu começo a trazer valor, a trazer conexão e a trazer uma visão dessa pessoa para quais são os próximos passos. Então, eu estou sendo consultivo, eu tô mostrando, entregando valor, entregando conceitos, né, para aí sim entender junto com aquela pessoa qual que é o próximo passo. Seja esse passo um serviço nosso, né? Ou, em alguns casos, pode ser que não seja nenhum serviço nosso. Às vezes ela está em algum momento anterior, ela precisa de um outro serviço ou de um outro conhecimento, talvez um curso ou um material que vai preparar ela primeiro ou preparar a empresa dela para que, num segundo momento, ela contrate uma agência de marketing, né? Então, eu estou sendo consultivo, né? Eu estou agindo como consultor ali naquele processo comercial. Não necessariamente a venda consultiva ela acontece só em vendas B2B. Só de empresa para empresa. Eu posso ser consultivo também no varejo, por exemplo. Né? Acho que a questão é quando a venda não é direta, né? Por exemplo, você entra num site, seleciona o produto e compra, né? Venda direta. Quando a venda não é direta, precisa de uma pessoa para te conduzir, né? A gente tem uma venda consultiva, né? Quando o cliente não sabe exatamente do que precisa. Ele tem um problema, sabe que a solução está ali, né? Que tem uma possível solução ali, mas ele não consegue organizar a oferta, organizar ali o que ele vai comprar de fato. Então, ele precisa de ajuda, né, de uma pessoa para ser consultiva e ajudar ele a desenvolver essa solução ali em conjunto. Eu vou dar um exemplo meu. Há um tempo atrás eu fui comprar um tênis e aí, cara, eu cheguei na loja lá e achei o tênis super legal. Cara, que tênis legal e tal. Aí queria comprar o tênis e tudo mais. Aí o vendedor, em uma posição de consultor, ele chegou e falou assim, cara, sei que você achou esse tênis legal, é isso mesmo. Só que eu queria te falar algumas características desse tênis e eu queria entender para que você precisa do tênis. Aí eu fui falar, cara, eu quero esse tênis para poder, sei lá, sair, ir no barzinho e tudo. Ele falou, legal, você pode usar, mas esse é um tênis especializado para quem joga tênis. Então ele tem características da forma como você pisa, na forma como você anda, né? Que pode ser que não seja o melhor para que você... Pro que você está querendo fazer, né? Então, assim, tô dando só um exemplo aqui que ele me fez não comprar esse tênis, comprar um outro tênis que era até mais caro do que esse, mas que atendeu a minha necessidade, entendeu? Então, de uma certa forma, mesmo a gente falando de uma venda de um tênis, né, que não é uma venda complexa, B2B e tudo, aquele vendedor ele foi um consultor. Ele me conduziu para que eu escolhesse um produto que tivesse realmente, que tivesse as características de um produto que eu precisava, entendeu? Entendi. Legal, A gente viajou um pouquinho aqui, mas acho que é sempre legal quando a gente entra em algum conceito, a gente navegar um pouquinho, né, para deixar ali todo mundo na mesma página. Sim, acho que essa é a ideia. A gente tem margem para poder trazer outros tópicos também. Eu acho que isso faz sentido. Mas beleza, então voltando aqui, a gente estava falando de pessoas, né? Voltando, a gente falou de venda consultiva, venda direta. Geralmente, quando a venda consultiva, a gente tem mais papéis. Então, alguns papéis que são clássicos dentro de uma perspectiva de vendas contemporânea. Temos o SDR, né, que faz a parte pré-vendas. A gente tem closer, que seria o vendedor de fato ou o consultor, que faz a oferta e o fechamento. A gente tem também o CS, que é o pós-venda, cuida do pós-venda, da retenção, sucesso do cliente. A gente tem, em alguns casos, o BDR, né, que são aquelas pessoas que são mais proativas, que fazem o outbound, certo? Isso. Então, a gente tem vários papéis, mas o importante não é nem entender necessariamente quais são esses papéis, quais são esses nomes, né? Acho que o principal é entender quem hoje faz o que na empresa, faz o que no time comercial, quem faz o atendimento, quem é que manda o contrato, quem que tem o poder de dar desconto. Então, dentro do processo, da jornada de vendas, quem faz o quê? Isso tem que ficar claro, né? E a partir dessa clareza e a partir do momento em que todos da organização sabem para onde direcionar a demanda comercial, quem é responsável pelo quê, a gente consegue melhorar, né? E evitar também algo que eu coloquei como causa invisível, que é quando você não sabe para onde direcionar os leads ou quem atende. Então, a gente tem aqueles clientes que se perdem porque ninguém sabia de quem era. Seria o caso, por exemplo, quando você, sei lá, você entra numa loja e aí você vê que tem pessoas lá fazendo várias coisas e aí
você fica lá esperando alguém te atender, você olha para uma pessoa, faz um contato visual, a pessoa não vem te atender, então você pensa, não deve ser vendedor. Aí você olha para e aí fica aquele caos. Às vezes você sai da loja e não compra nada. Isso acontece também no digital, né? Por exemplo, muitas vezes acontece o seguinte: tem uma pessoa que atende o Instagram, ou melhor, que atende o WhatsApp, mas não atende o Instagram. Ou a pessoa atende o direct, ela responde o direct, responde o WhatsApp, mas ela não responde os comentários. Não tem ninguém respondendo os comentários. Não tem ninguém respondendo, por exemplo, os comentários do Google Meu Negócio. Ou se o telefone tocar, a gente tem um WhatsApp. Se esse WhatsApp tocar, a gente atende? Quem atende? Né? Com quem está o telefone? Então, esse tipo de coisa que deve ser questionado. Beleza? Bom, segundo ponto aqui, segundo elemento que é estruturante do atendimento comercial são os canais. Né? Quando a gente fala de canais, é por onde que a demanda entra. Então, é o WhatsApp, é e-mail, telefone, é o chat, é o balcão da loja e por aí vai. Aí aqui a gente já começa a fazer um mapa, né? Um mapa ali do processo comercial. E aí uma das perguntas que é importante fazer é por onde que os meus possíveis clientes, né? Os que a gente chama de leads, né? Por onde que eles chegam? Eles chegam por ligação, eles chegam por WhatsApp, eles chegam num ponto físico ali presencialmente num balcão. E, por exemplo, tem empresas que, cara, que não tem um canal de vendas via ligação, por exemplo, né? Porque pela estrutura comercial ou pelo tipo de produto que vende, ele não faz tanto sentido. Então, quando a gente começa a mapear quais são esses canais, a gente começa a voltar também nesse item anterior que você falou aí, Gustavo, que são as pessoas. Né? Considerando que eu tenho esse mapa, e nesse mapa eu tenho esses canais de aquisição, os meus possíveis clientes chegam por esses canais, então quais são as posições e quais são as funções que eu preciso de ter para que isso funcione bem. Então a gente começa a fazer um mapa, fazer uma estruturação, uma estrutura comercial ali, né, do que está chegando e por onde que está chegando e de quem que eu preciso de ter ali. Eu acho que tem uma coisa que rola bastante quando a gente pega um projeto novo e você vai dar uma olhada no site da empresa e lá tem telefone de contato, tem WhatsApp, tem um formulário, sabe? Aí você vai perguntar pra pessoa, qual desses 3 canais que chega mais contatos? Aí a pessoa fala, geralmente a pessoa responde, né? Que chega a maioria pelo WhatsApp, de vez em quando umas ligações. Aí você pergunta, e o formulário? É muito comum que a pessoa não saiba onde esses contatos do formulário chegam. A pessoa, é comum a pessoa não saber. A gente já viu isso acontecendo na prática mesmo, né? Também. Isso é uma coisa que acontece muito. Você não sabe nem para onde que chega esses formulários. Geralmente o formulário, quando você tem WhatsApp, tem telefone no site, o formulário nunca é preenchido, né, geralmente. Então por que você tem ele lá confundindo a pessoa que quer entrar em contato? A pessoa bate o olho ali e não sabe realmente qual é o melhor canal. Naturalmente é para o WhatsApp, mas por que você vai ter aquilo ali, então, só para confundir, certo? Faz parte de, quando a gente está pensando em canais, a gente pensar em quais canais que funcionam, quais não funcionam e se a gente pode descartar algum. Né? É muito importante, na minha visão, ser enxuto nesse aspecto. Por exemplo, quanto mais redes sociais a gente tem, mais canais de contato a gente tem também. Né? Se a gente tem múltiplos números de WhatsApp, também vai aumentando esse número de canais. Quanto maior o número de canais, mais difícil de gerenciar. Exato. Mais difícil de metrificar, de saber quem que está chegando por onde. Então é legal a gente deixar o mais enxuto possível e ir crescendo à medida que a gente vê demanda, certo? Entender quais são os nossos principais canais. A partir dali, deixa eu melhorar eles. Né? Deixa eu investir nesses canais, fazer com que eles performem cada vez melhor e aí só depois ir trazendo outros canais. Vamos puxar aqui na Bieds. Quais são os canais que a gente tem? A gente tem o Insta, né? O próprio Insta, que a gente recebe lá contatos de pessoas interessadas lá via direct. Contato pelo site, né? Isso. Pelas nossas landing pages. Na landing page, no nosso site, se a pessoa quer entrar em contato, ela consegue entrar em contato pelo WhatsApp. Diretamente. Né? De vez em quando a gente já colocou alguns formulários, né? Outras soluções para fazer esse contato. A gente já usa o Typebot também. Static Forms. Agora, acho que nesse momento é o WhatsApp direto, não é? Tá no WhatsApp. Ou Static WhatsApp Forms. direto. Ou Static Forms. Acho que tá no Static. Tá no Static. Isso. Então a gente tem... tanto teste que até fico meio confuso. A gente tá usando Static Forms, eu acho que é isso.
Fala aí, Brina, pra gente, você que tá acompanhando, qual que é que tá usando aí, ó, pra gente não ficar falando bobagem. Mas então, WhatsApp, Static Forms, Direct, certo? Uhum. Então, se chega pelo WhatsApp, pelo Static Forms, pelo site, vai direto pra você. Se chega no Direct, quem atende é a Cecília, que é a responsável pela nossa rede social, né? Então, ela atende e direciona para o WhatsApp, correto? Correto. Eu vou dar até uma dica aí, que eu acho que é legal, que a gente faz, gente. Não foge tanto do assunto, não, Pode mas... fugir, velho. Pode. Pode fugir. O que a gente entende, né? Quando a gente está produzindo cada vez mais conteúdo, né? Então a gente está deixando o nosso perfil lá do Insta cada vez mais forte, né? E mais dinâmico. Uhum. Tá bonitinho, não tá? Nosso Instagram? Tá bonitinho. Ele tá bonitinho, gente. E vai ficar mais bonitinho agora que a gente vai tá colocando esses cortes que a gente tá gravando aqui. Vai ficar... E você vê que a cada vez eu tô usando um lookinho... Cara, inclusive a gente tipo tem que conversar, diferente, né? A gente tem que conversar sobre isso, que a gente tem Xadrez. É sempre xadrez. A gente tem que conversar sobre figurino, viu, pra isso aqui. Porque eu tava percebendo ontem, eu não sei se você viu que eu te mandei, que eu tava pesquisando, né, no YouTube sobre inteligência artificial pra vendas, que é uma coisa que a gente tá estudando lá agora pra tentar implantar, pra implantar, né. Aí eu vi que todos os vídeos que apareceram, 100% dos vídeos, quando eu era homem, os caras estavam usando camisetinha preta, velho. Eu não posso falar nada, porque eu tô praticamente, minha cinza. Camisetinha preta, velho, a gente tem que dar uma melhorada nisso aí. As próximas a gente vai vir com uns lookinhos diferentes. Mas deixa eu voltar aqui antes que eu me perca. Uma coisa que é legal, a gente faz tráfego também, então a gente recebe pessoas que seguem o nosso perfil todos os dias, né? Praticamente. São pessoas que têm um interesse de alguma forma naquele conteúdo que a gente está fazendo ali. Então, faz muito sentido, mesmo que essa pessoa não entre em contato diretamente com a gente entrar em contato com ele. Então, para poder receber e falar, cara, ó, seja bem-vindo, esse é o perfil que você vai encontrar isso, a gente está à disposição por aqui. Então, eu sei que não é fácil fazer isso, tá, gente? Nem sempre a gente consegue. Mas, dentro do possível, você está sendo ativo em prospectar pessoas que já têm o interesse em seguir o seu conteúdo. Para quem não faz, eu indico. É uma forma de você conectar com as pessoas que têm interesse, com um objetivo muito claro. Não é fácil, dá trabalho, mas que você consegue trazer um resultado interessante. Isso aí a gente volta num assunto que a gente já trouxe, que é a postura comercial, né? Se você tem uma postura comercial um pouco mais de expansão, né, um pouco mais proativa, você vai tomar a iniciativa de entrar em contato com essas pessoas que estão ali passando, tá como se a pessoa estivesse olhando a vitrine, tá olhando, é como se a gente estivesse num shopping, se ela estivesse olhando a vitrine e a pessoa, o vendedor lá dentro, chega e fala: oi, tô vendo que você tá vendo aí, posso te ajudar de alguma forma? Né? E às vezes você consegue iniciar aquela conversa dessa forma, né? A gente pode fazer isso. Isso é uma questão de postura comercial. Tem também aquelas empresas que são mais reativas, né? Você pode ter uma postura comercial de reação. Você não vai atrás da pessoa. Você espera a pessoa vir e perguntar. Então, isso tem mais a ver com a personalidade que a gente tem de cada negócio mesmo, né? Sim, essa postura, né, mais proativa ou mais reativa. Uhum. Porém, gente, assim, agora eu vou falar uma coisa de opinião pessoal. Posso estar falando merda, viu? Mas eu acho que um time que ele tem uma postura comercial mais reativa, eu não sei se isso combina muito com um perfil vendedor. Quando eu penso uma pessoa de perfil comercial, é uma pessoa que expande naturalmente, que cria vínculos, que valoriza os vínculos, né? Uhum. Então, ela vai estar disponível e vai tomar iniciativa. Mas tem que tomar cuidado porque é uma linha muito tênue, né? Entre você ser proativo e você ser chato, insistente. É verdade. Tem que encontrar um meio termo, né? Porque eu acho que, assim, independente... Venda sem ser chato. Exato. Independente do produto que você vende, do valor, enfim, quanto mais insistente você é, mais dificuldade você vai ter para vender. Então, assim, existem também formas de você não ser insistente, mas você ser lembrado por aquelas pessoas. E aí a gente entra também em conceitos de comerciais operacionais ali, né? De follow-up e por aí vai. Inclusive, nosso próximo Café com Prosa vai ser sobre acompanhamento. Então vendas, vai dar pra né? gente poder dar muito exemplo. A gente pode trazer canais, né? Voltando aqui, canais. Então, descartar os canais que não fazem sentido, enxugar, pensar se os canais estão sendo... Se aquela demanda de cada canal está sendo atendida, se funciona, né? Se não fica ninguém perdido ali no processo, ou se a gente tem canais que não funcionam direito. Tem algumas empresas que nós já trabalhamos que tinham uma restrição gigante, muito forte, de colocar o WhatsApp no site, porque não queria ficar gerando suporte, sabe? Gerando conversa. Sendo que a gente precisa de criar as conversas, né?
É assim que o vínculo é criado. Tem que ter canais que funcionam e que o cliente consiga, de fato, chegar até você de uma forma fácil. No site, onde que eu entro em contato? Ter isso claro, né? A pergunta para poder ficar aí, para vocês refletirem. Quais canais realmente funcionam? Como cada canal se comporta? Qual canal tem sido um gargalo? Qual é o mais importante? Né? Pensar sobre essas perguntas. Certo. Próximo item aqui, próximo elemento estruturante do atendimento de vendas são as tecnologias. A gente falou de pessoas, a gente falou de canais, agora a gente tem as tecnologias. O que é isso? Qualquer ferramenta que apoia ou que acelera o atendimento. Isso aí é um tema até um pouco polêmico, principalmente quando a gente fala de operações comerciais. Até que ponto, eu acho que estou adiantando um pouco o assunto aqui, mas vou lá. Até que ponto que essas tecnologias, né, as inteligências artificiais vão começar a substituir essas cadeiras que a gente falou ali, né, de SDR, Eu tenho visto direto alguns anúncios aí de algumas empresas falando, né, por que você vai contratar um SDR, sendo que você pode ter uma inteligência artificial que funciona como SDR. Então isso aí já é um outro tema, uma discussão profunda. Ninguém sabe, com certeza, mas a gente pode fazer algumas previsões. Sim. Né? A gente pode criar algumas hipóteses. Alguns palpites. E eu até coloquei ali pra gente falar sobre isso daqui a 15 dias, no próximo Café com Prosa, sem ser esse o outro, pra gente falar sobre o futuro de vendas, né, considerando inteligência artificial. Aceita mais um café aí? Nossa, eu vou fazer desfeita com você, não. Mas voltando a falar de tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, não é só IA também, né? É qualquer ferramenta. Uma planilha é tecnologia. Quais são os artefatos que a gente usa e quais são os softwares, as tecnologias, todas as ferramentas que são usadas pelo time de vendas para poder cumprir sua função, fazer esse atendimento. Então, vou destacar alguns aqui. A gente tem os sistemas, os sistemas de atendimento que fazem com que mais de uma pessoa consiga usar o mesmo WhatsApp para atender, né? Consiga rotacionar, criar uma fila de vendedores. A gente tem o CRM, né, que são os softwares que guardam e oferecem funções para criar relacionamento com os clientes. E tem a função também de ser um organizador ali de dados e de tarefas que as equipes comerciais têm que atuar, né? Sim. Também tem as planilhas, né? Então, que algumas vezes substituem o CRM, mas também que servem para outros propósitos. Né? A gente tem equipamentos em geral, até, se você for pensar, até um fone. É um equipamento de atendimento que deve ser levado em conta se você tem uma equipe de vendas que atende o cliente online. Um bom fone com microfone bom. Se você faz vendas online, reuniões online, ter uma câmera boa, fundamental. Boas práticas, né? É você ter um ambiente preparado para você fazer uma reunião legal, silencioso. Tudo isso é levado em consideração para que você passe uma boa impressão e comunique a sua marca da forma que você considera que ela deve ser comunicada. Né? Gera uma experiência de atendimento que você quer, né? Que você deseja e que você acredita. O próprio fato, por exemplo, sei lá, de você tem uma canequinha com a logo da sua empresa, já é uma forma de você mostrar profissionalismo. Com certeza. Você já está comunicando de alguma forma a sua marca. O que comunica? O que você está comunicando com o seu cliente quando você entra numa reunião com ele com uma canequinha com a logo da sua empresa? Fica aí o questionamento. O que você acha que você está comunicando? Várias coisas. Eu acho assim que... Não, assim, eu tô falando zoando, Eu mas é verdade. Tipo, a gente pensar, o que você está comunicando? Você está comunicando de uma certa forma profissionalismo, né? Sim. Tipo assim, você tá em casa, mas você tá preparou o ambiente para poder trabalhar ali e desempenhar a sua função da melhor forma. Eu acho que vai nesse sentido, porque se você for pensar na prática, poderia ser qualquer caneca, né? Outra coisa que eu acho que a gente passa quando a gente usa a canequinha da empresa, a empresa fornecer para as pessoas essas pequenas coisas que ela vai usar no dia a dia, que vai fazer ela se sentir mais parte. Eu acho que é um cuidado que a empresa tem também em manter a unidade interna. Esses pequenos detalhes a gente vai percebendo, mas eles fazem toda a diferença. Qual é a cultura daquela empresa? Nesses detalhes que você vai percebendo. Né? É uma empresa que usa um fundo, né? Que tem que valoriza essa questão de ter uma boa imagem, né? Uma câmera, ter um bom fone, ter uma comunicação boa. Todos esses detalhes, eles vão construindo, dando pistas para o cliente de quem são aquelas pessoas, quem é aquela organização, como ela pensa, como ela se comporta, quais são os seus valores. E num mundo em que a tecnologia, ela está de fato facilitando cada pequena atividade que a gente executa na nossa vida, o que sobra para os seres humanos, né? Os vínculos. Deu uma gaguejada, né? O que sobra? É os vínculos humanos, né? Tipo, a gente cria um vínculo de fato com as pessoas, não com as máquinas. Esse cuidado, ele vai fazendo cada vez mais diferença, porque você pode
pode colocar uma inteligência artificial para fazer um monte de coisas, né? Então, cada detalhe, assim, a intenção ela continua sendo humana. Quem está ali direcionando somos nós. Como que a gente comunica essa intenção? Então, eu acho que é nos pequenos detalhes. Então, por isso, a canequinha da empresa. A gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a tecnologia e as inteligências artificiais, porque, assim, até a forma como a gente trabalha na nossa empresa hoje, a gente sempre preza por uma comunicação mais próxima, né? Claro que a gente utiliza tecnologias, inteligência artificial e formas de deixar os processos mais eficazes, mas essa proximidade, né? Esse atendimento, o vínculo, o relacionamento com conexão, ele ainda necessita, na minha opinião, de uma certa proximidade que as tecnologias ainda não conseguiram chegar para o nosso modelo de negócio. Né? Nós não somos uma agência, uma empresa que recebe um caminhão de leads por dia. A gente trabalha com um processo de vendas consultivo, então a gente conversa com poucos leads proporcionalmente, assim falando, né? Mas são leads que acabam criando uma conexão e um vínculo mais forte com a nossa marca e com a gente. Assim, não tem certo e errado quando a gente fala de tecnologias, tem o que se adequa melhor à realidade daquela empresa e à forma como aquela empresa comunica. Tem empresas, cara, que trabalham com muito volume de oportunidades por dia, né? Então, é inviável você não ter tecnologias trabalhando para poder trabalhar esses leads ali, pelo menos no primeiro momento de pré-qualificação ali. Tecnologia sempre é bem-vinda, né? A gente precisa saber usar. E a tecnologia dentro da estrutura do atendimento comercial, acho que o principal papel que ela desempenha é economizar tempo e dinheiro. Acho que esse é o principal papel, com certeza, né? Deixar as coisas mais rápidas. Claro, né? A tecnologia também ajuda a gente a tomar decisões mais assertivas, porque nos mune com dados, com informações, né? Com uma série de ferramentas que ajudam a gente a realmente fazer melhores análises. Porém, eu acho que no centro disso está a economia de tempo e dinheiro. Com certeza. Um exemplo que é legal, que até é uma pergunta para quem está acompanhando aí, depois quem não mede isso, é importante medir. Quanto tempo vocês levam para poder entrar em contato com as pessoas que chegam pelos canais ali de aquisição de leads? Tempo médio de atendimento. O tempo médio de atendimento. Por quê? Eu já vi isso várias vezes em pesquisas que mostram o impacto do tempo de conexão com esses leads quando eles chegam. Quanto mais tempo a gente leva para poder atender e fazer o primeiro contato, menor a chance da gente converter aquele lead em um cliente. É uma coisa assustadora, assim. Coisa de 10, 15, 30 minutos a mais faz diferença. Faz muita diferença. A tecnologia, ela vem para poder ajudar nisso também. Talvez um primeiro contato ser feito por uma tecnologia, uma mensagem mais rápida, para poder dar uma cadência nessa comunicação inicial e fazer com que essa taxa de perda reduza. Sim. Esse é um ótimo exemplo, né? Sim. Você pode automatizar algumas coisas, né? Aquelas perguntas iniciais, para já ir direcionando. Por exemplo, dependendo da situação, você já pode até dar preço, né? Você já vai agilizando ali para o cliente. No centro, ainda está o relacionamento, né? A gente criar esse vínculo. Eu coloquei aqui alguns exemplos de tecnologia que podem ser usadas, mas inteligência artificial no WhatsApp para filtrar as perguntas repetidas, um CRM mostrando cada fase de negociação. A gente tem notificações também para o time de vendas não deixar leads no vácuo. Não só no vácuo, mas leads perdidos. Por exemplo, você está negociando com alguém, passa o valor, né? E passa 1, 2 dias a pessoa não te respondeu. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer um acompanhamento, né? E você pode usar a tecnologia para te ajudar a lembrar e organizar também quem está em cada etapa. Dá para organizar as etapas que cada pessoa está dentro do processo comercial, até pelo próprio WhatsApp, colocando tags nas conversas. Né? Não precisa de... Quando a gente fala de tecnologia, não é uma coisa mirabolante. Não é algo, um software caro e complexo. Né? Pode ser pelo próprio WhatsApp mesmo, tem como você colocar aquelas tags com cor e dar nomes. Então, você pode colocar assim, você pode colocar uma tag em azul chamada entrar em contato de manhã, por exemplo. E aí, todo dia de manhã, você abre e vê todas as pessoas que estão com aquela tag e entra em contato com elas, tira a tag delas. E aí, ao longo do dia, à medida que você vai conversando com as pessoas, você fala, amanhã de manhã eu vou entrar em contato com essa pessoa. Você vai lá e bota a tag nela. Então, no próprio WhatsApp, dá para ter uma organização mínima. Então, a tecnologia está aí para isso. Economizar tempo, economizar dinheiro. Né? Liberar o ser humano das tarefas automáticas, né? Para focar na criatividade, na inovação e no relacionamento. Na conexão. Exatamente. E para finalizar essa parte de tecnologias e passar para o último elemento, uma pergunta. Hoje, a tecnologia na sua empresa facilita ou atrapalha o atendimento comercial? Fica a reflexão, Fica aí né? para refletir, porque tem algumas tecnologias que estão, igual eu falei, né? O objetivo é economizar tempo e dinheiro, mas tem
tem tecnologia que acaba atrapalhando. Muitas vezes a gente acha que precisa ter aqui um software, aquele software só atrapalha. Vou dar um exemplo que eu odeio esse exemplo na nossa última conversa. Eu entendi você falando, eu odeio esse exemplo. Não. Que é o seguinte, Eu odeio esse exemplo. como que uma ferramenta de atendimento automático ela pode ser muito boa ou ruim, mas isso vai depender do momento da empresa. No nosso último bate-papo eu falei sobre o exemplo de você ter o canal próximo e fácil de diálogo, por exemplo, ali dentro do seu site, para que as pessoas consigam conversar com a empresa, tirar dúvidas, entender o que essa empresa vende, tudo. E principalmente no momento em que a empresa ela está validando algum tipo de produto, né? E ela precisa de buscar informação com o cliente ou o prospecto ali para saber o que ela tem que mudar, melhorar ali naquele produto. Se eu coloco uma tecnologia para poder atender esse cliente nesse momento de validação, o que eu estou fazendo, né? Eu estou perdendo esses dados. Eu poderia estar perguntando ali para aquelas pessoas, colhendo esses dados, eu estou colocando uma ferramenta automática que vai simplesmente passar por esses leads e não vai conseguir colher as informações que eu preciso. Então, talvez no momento em que a empresa já tenha validado e ela está no momento de escala, ok, perfeito, né? Mas se ela está em um momento de validação, não é recomendado. A mesma tecnologia pode ser muito boa ou pode ser péssima, né? Não pule etapas. Exatamente, não pule etapas. E o quarto e último elemento estruturante do atendimento de vendas, né, são os processos. Então, os processos é meio que junta essas partes também, né? Então, os processos, eles estão ali, é algo abstrato, né? Não é tangível quanto pessoas, canais e tecnologias. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente sabe qual software que a gente está usando. Pessoas, a gente sabe quem é quem. Canais, é claro, é tangível, mas os processos, eles são tangíveis também, mas é a gente tangibilizando as práticas, as atividades e como que essas estruturas se relacionam. Quando a gente fala de processos, a gente está falando de fluxos, regras, padrões de abordagem no atendimento. Uma coisa importante da gente pensar processo, né, é que processo não é engessamento. O objetivo do processo é trazer clareza para que as pessoas saibam o que fazer, mesmo nos dias mais difíceis, né? Mesmo nos dias que as coisas não estão acontecendo, quando sai um pouco da regra, a gente sabe como agir. E também para a gente fazer a passagem de conhecimento de uma forma mais eficiente. Quando uma pessoa faz algo e não estrutura os processos daquilo que é feito, quando entra uma pessoa nova para fazer aquela mesma atividade, é muito mais difícil de passar, né? A pessoa ela vai ter que reaprender. Eu lembro que eu participei de uma empresa júnior quando eu estava na faculdade, que é a Informática Júnior. Não sei nem se existe mais. Lá na UFMG, na Oficina de Ciência da Computação. O maior problema dessa empresa júnior que funcionava na ciência da computação era essa passagem de conhecimento, porque a cada semestre, alguns alunos saíam da faculdade, outros estavam entrando, então a cada semestre tinha uma rotação grande de pessoas que estavam à frente dessa empresa e das lideranças. Quando essas novas pessoas chegavam, um monte de outras pessoas já saíram, então não tinha esse treinamento, muitas vezes era perdido. E nesse processo, nessa transição, muito conhecimento era perdido. Então tinha coisas que os membros da empresa já tinham desenvolvido, já tinham resolvido 2, 3, 5, 10 anos atrás e que agora estava sendo resolvido de novo pelas pessoas novas que chegaram, ou seja, não tinha uma boa gestão do conhecimento. É como se sempre houvesse um processo de reinício ali, né, de recomeço. E assim, impedindo a cultura de evoluir, né? De se manter e amadurecer. Sempre começando de novo, porque não tem uma cultura de manutenção, de organização, de estruturação. Dos processos. Exatamente. Justamente. E processo também é padronizar para melhorar, né? A gente vai inovar a partir de algo que funciona. Então, quando a gente fala de processos dentro do atendimento, vamos pensar simples. Quando uma pessoa entra em contato, interessada no serviço, no produto, o que a gente fala com ela? Quais são as perguntas importantes que devem ser feitas para que a gente faça uma oferta? Regras para dar desconto existem? Há essa possibilidade? Até onde que é possível ir? A gente tem algum processo de pós-venda? Então a pessoa ela comprou, então depois de tantos dias a gente vai entrar em contato com ela de novo para saber se deu tudo certo. Então, assim, definir esses processos é a gente estruturar o nosso atendimento. E aí, eu quero falar também uma coisa que eu anotei aqui, que é importante. O processo, ele molda o comportamento. Quando a gente tem processos bem definidos, né, uma pessoa nova chega e ela pega aqueles processos e começa a se comportar a partir daquilo. Claro que ela vai inovar, colocar também Seu temperinho especial, seu né? temperinho especial ali, seu sazonzinho. Mas ela vai inovar a partir de um padrão que já funciona. A forma como esses processos se desenrolam também estrutura a cultura da empresa. Então, se a gente tem processos que priorizam a agilidade de atendimento, isso também vai trazendo para aquela equipe
a ideia de que a agilidade é importante. Nós somos ágeis, né? Aquela cultura de ser ágil na hora de, não só de atender, mas de fazer as coisas. Né? De fazer o atendimento externo, mas também de fazer o atendimento interno. Você implanta esse comportamento e isso vira cultura. Vira um ciclo, né? Então, a cultura, ela influencia nos processos, os processos influenciam na cultura. Então, às vezes, a gente pode usar processos para modificar e moldar a cultura da forma como a gente quer. Às vezes a gente percebe que a gente está com uma cultura que não faz muito sentido, precisa ser mudada, a gente pode fazer isso a partir dos processos, certo? Certo, legal. Então isso aí é importante da gente pensar. E quero deixar aqui uma pergunta. Se hoje entrar um vendedor novo, ele sabe o que fazer para vender bem? Né? Ele vai saber. Lógico que o vendedor novo ele não vai entrar e já vai saber, né, para vender bem necessariamente. Mas ele já tem um ponto de partida? A gente consegue mostrar para ele o que ele pode fazer para vender bem. Isso eu estou excluindo as competências individuais do vendedor, certo? Boa comunicação e por aí vai. Tem as competências individuais, mas assim, aquelas práticas comuns da equipe, mas que são específicas da empresa, a gente consegue passar para ele. Essa pessoa vai conseguir dominar isso em pouco tempo. Tem algum lugar para ela consultar, né? Ou, claro, para as pessoas que estão ali treinando ela, o que faz parte dessas regras comuns que fazem com que aquela equipe performe melhor. Práticas que foram definidas a partir de um histórico de resultados. Uma jornada que tem sido feita da equipe de vendas de melhorar, de entender, de analisar, né, e otimizar esses processos comerciais. Tá aí essa pergunta para todos nós pensarmos. Né? Se hoje entrar um vendedor novo, ele sabe o que fazer para vender bem? Antes da gente fechar, eu queria só deixar uns conceitos aqui que eu acho que eu sempre falo sobre eles quando eu estou tendo algum tipo de conversa com um cliente ou com alguém que está interessado em entender mais sobre a parte comercial, que é um ponto de partida, sabe? Eu sempre costumo dizer que existem várias formas de você estruturar o seu processo comercial, mas eu gosto muito de uma tríade. São 3 pontos de partida ali que as empresas podem se orientar. Eu vou falar alguns termos em inglês aqui, mas é o inbound, o outbound e o que eu chamo de relacionamentos. Eu vou passar rapidamente aqui, tá, gente? Que a gente já está chegando no fim, mas vocês podem buscar esses conceitos depois e eu queria entrar um pouco mais nos relacionamentos aqui. O outbound nada mais é do que você prospectar pessoas de uma forma fria. Enquanto você está lá na sua casa, tranquilo, e você recebe uma ligação de uma empresa que você não conhece, te oferecendo alguma coisa, essa pessoa está fazendo um processo de outbound, ela está fazendo uma ligação fria, né? Prospecção ativa. Uma prospecção ativa que tem uma taxa de conversão menor quando comparada com o inbound e relacionamentos, porque simplesmente essa empresa não te conhece, né? A gente tem o inbound, que já é um processo que pessoas que vêm interessadas através de conteúdos que você produz. A pessoa sozinha, ela toma uma atitude, toma uma ação que ela chega até a nossa empresa. Exato. Até a sua empresa. Isso pode ser através de um conteúdo, uma postagem que você fez ali na rede social, um artigo que você tem ali no seu site, o próprio tráfego pago. É uma forma de você trazer as pessoas através de algum conteúdo relevante que você produziu, seja ele qual for, um podcast que a gente está fazendo aqui agora. Tende a ser um processo que ele vem com uma taxa de conversão um pouco mais interessante que o outbound. Não estou falando que uma é pior do que a outra, mas são processos diferentes. E a gente tem o terceiro pilar que para mim é o fundamental, assim, o básico para qualquer empresa que não só está começando, mas ao longo da jornada, né? Que são os relacionamentos. Né? E aí, relacionamentos, a gente coloca várias frentes aqui. Então, por exemplo, você ativar a sua rede de networking, você participar de feiras, de eventos, né? É o tete-a-tete. É o tete-a-tete, né? Você se conectar com as pessoas e dessas relações você começa a ter resultados ali comerciais. Então, indicações de amigos, de parceiros, de clientes. São 3 pontos que eu considero uma tríade, assim. Dificilmente você vai conseguir fazer as 3 ao mesmo tempo, a não ser que você já tenha uma estrutura comercial já bem formada, né? Também não tem certo e errado, né? E tem empresas que operam muito bem pelo outbound, empresas que operam mais no inbound, e o relacionamento é o ponto de partida que eu considero que, inclusive, foi por onde a gente começou a nossa empresa, né? Ativando os nossos contatos, nossos parceiros, nossos amigos, mostrando que a gente estava ali oferecendo serviços de marketing e tudo. Então, deixar esses 3 conceitos aí, inbound, outbound e relacionamentos, para você aprofundar e entender o que você já faz hoje e para onde que você pode avançar e amadurecer. Acho que a gente pode até trazer esse tema, essa tríade, talvez focar um pouco no relacionamento, num episódio aí vindouro do Café com Prosa, até porque eu estava até pensando nesse fim de semana agora, que a gente tem que trazer para a galera aqui um conceito do comercial batidinho. Vocês sabem, galera, o que é o comercial batidinho? É então, aquele vocês vão saber. não vou contar. Não vai saber depois. Depois a gente vai construir, a gente tem que construir esse conceito aqui. Isso aí, né? Acho que já rendeu bastante hoje, foi ótimo, né? Foi ótimo.
Tem alguma pessoa querendo fazer algum comentário aí ou tá tranquilo? Acho que ninguém levantou a mão aqui, não. Gente, fala pelo menos se tá ok, se tá legal. Dá um joinha aí. Dá um joinha aí pra gente poder saber se tá legal, se tá indo bem. Então, Curte, beleza? arrasta pra cima. Isso. Aí, ó, deram um joinha aí, ó. Aí, galera, boa. Obrigado. Gente, muito obrigado, então. Relembrando todos, na semana que vem, nosso próximo encontro, quarta-feira, às 2 horas da tarde, o tema vai ser acompanhamento de vendas. Então, nós vamos falar sobre o acompanhamento do cliente que entrou em contato até ele vender e depois também, né? Como que a venda ela é acompanhada. Depois que o cliente, ele de fato entra no nosso fluxo, o vendedor, ele tá ali. Tem algumas rotinas, né? Tem algumas rotinas pra gente, de fato, não soltar a mão do cliente, né? Exato. Não deixar o cliente solto por aí, ó, pra se perder. A gente vai acompanhar ele. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Vai ser muito interessante. Já comecei a preparar aqui um conteúdo. Tenho certeza que vai ser rico. Lembrem-se, a gente vai mandar tudo lá no grupo. A programação, os próximos temas. Convidem pessoas que vocês acham que podem se beneficiar disso, né? Vendas, galera. Vendas é um tema fundamental para qualquer negócio, certo? Fundamental. As operações são diferentes. Tem negócio que, igual aqui a gente está no estúdio, né? Um negócio de serviço. Você tem empresas de venda direta, e-commerce, você tem restaurante. Pode pensar em qualquer tipo de negócio que você quiser. Tem algumas áreas que toda empresa vai ter que ter. Vai ter que ter o financeiro, né? Vai ter que ter uma liderança, né? A gestão, vai ter que se preocupar com a gestão e vai ter que se preocupar com vendas. Certo? Então, nosso objetivo aqui é ajudar vocês a desenvolver um conhecimento mais sólido sobre vendas e a solidificar o nosso também, né? Quando a gente está preparando isso aqui para vocês, a gente está aprendendo ainda mais. Então, nosso objetivo é isso. Bora solidificar nosso conhecimento comercial. Vendas, gente, é o oxigênio da empresa. O dinheiro está entrando ali, a gente está respirando, né? A empresa, ela consegue agir, inovar, crescer, chegar mais próximo aí dos seus propósitos financeiros e propósitos também que a empresa se propõe a fazer, né? Para melhorar ali a cadeia produtiva em que ela está inserida. Então, vendas é fundamental. Estou falando isso para falar que vendas é fundamental. Isso aí. Bora falar de vendas aí nos próximos... A gente vai continuar falando sobre isso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro.